Semana passada a gente tinha terminado a vida de Gideão e os efeitos da vida de Gideão, né, que foram o seu filho Abimeleque. Então, na época de Abimeleque, não teve nenhum problema externo. O próprio legado de Gideão criou um problema muito grave internamente, né? Onde Abimeleque matou os seus irmãos, causou todos aqueles problemas lá, e aí até assou um bom grupo de pessoas numa cidade, né? Tacou fogo numa torre, matou mais de 1000 pessoas. Aí, depois de Abimeleque, teve um período até meio sossegado, com 2 juízes, o Tolá e Jair. E daí, passou-se um tempo, os amonitas chegaram e já se prepararam para guerrear, começaram novamente a nação de Israel fez o que era mal, então os amonitas se aproximam, e aí eles pedem libertação para Deus. Deus falou assim: já que vocês sempre estão me abandonando, vocês não aprendem, sempre quando vocês ficaram oprimidos, vocês clamavam para mim, eu trazia um libertador, mas vocês não aprendem, então, já que vocês sempre se afastam de mim e vão curtir a vida com os outros deuses, e aí eles foram para 7 deuses diferentes, foi uma decadência muito grande da nação de Israel. Então Deus falou: não vou atender, vai atrás desses ídolos, vocês dependem deles para satisfação, para o dia a dia, aí na hora do aperto vocês correm para mim, então eles que te atendam. Mas aí o povo volta-se para Deus e removeram, quer dizer, eles clamaram para Deus, continuando com a idolatria deles, com o apego deles aos outros deuses. Mas agora, quando Deus fala: não vou atender, então aí eles vão e removem a idolatria, removem os deuses, fazem uma reforminha ali na cultura deles, e aí Deus, então, não deixa de reter a disciplina sobre eles. Mas nas outras vezes, a coisa que é diferente, nas outras Deus é que levanta um libertador. E aqui, 2 coisas interessantes que acontecem no capítulo 10 e 11, é que o povo vai, Deus fala que não, daí o povo remove, faz uma purificação somente material, porque o coração deles ainda estava de uma forma, como que se diz, de uma cosmovisão, de um jeitão de como tivesse idolatria. Eles removeram a coisa material da idolatria, mas o entendimento deles espiritual ainda era prática da idolatria. Nós vamos ver durante esse período agora que a gente vai estudar sobre Jefté, que a forma com que eles tratam Deus é como se Deus fosse um ídolo. Então, eles não restauraram a forma de adoração correta. Isso acontece muito com o ser humano, né? Muitas vezes ele vem de uma religião, ele abandona aquela religião, mas ele vem para Deus, mas ele trata o relacionamento com Deus como se fosse a antiga religião dele. Então, a pessoa tem apego a coisas materiais, a rituais. Então, a pessoa chega e fica descobrindo como que é aqui. Então, antes ele matava a galinha, agora, então, ele vai buscar saber quais são os gestos, qual é as coisas que podem ser sagradas, as coisas materiais que são sagradas. Então, muitas pessoas, muitas igrejas até exploram isso. Explora as crendices das pessoas que vêm para a igreja e acabam até lucrando muito com isso. Então, essa questão que a gente sempre fala assim, de vendas de mezuzá, que é aquela tabuinha que se coloca na parede da casa, então, para proteger a casa, óleos, venda de óleos, coisas que estão na Bíblia, mas a própria igreja, a liderança, cria um outro misticismo, usando coisas do próprio cristianismo. Então, fazendo a pessoa, aquele apego que ele tinha para coisas materiais, agora muda, mas simplesmente continua o apego. Então, aquela sensação, aquela forma de encarar ídolos é transferido para o cristianismo como se fossem ídolos. E aí, então, no capítulo 10, versículo 1 a 18, nós vimos que o povo estava em busca de um libertador
durante aquele período de ignorância, decadência espiritual. Decadências por causa que eles estavam até encarando que Deus era mais um ídolo poderoso, que o relacionamento que você tem com Deus é de barganha. Esse é o relacionamento com o ídolo. Você faz alguma coisa, ele te dá alguma coisa em troca. E Deus não quer simplesmente isso. Ele é uma pessoa, ele é um relacionamento. Ele quer ter uma conversa, ele quer ter uma convivência. E uma das coisas que mais acontece na Bíblia, Deus usa o casamento, a união entre marido e esposa, para nós entendermos como que é o relacionamento de Deus para conosco. E até quando o povo dele, a igreja ou a nação de Israel se afasta de Deus, ou vai atrás de outras coisas, Deus usa a ilustração de um adultério, da prostituição. Porque é um relacionamento íntimo quebrado, não é simplesmente um abandono. Então, no capítulo 10, nós vimos que a busca por um libertador durante a decadência. Eles estavam atrás de um libertador. Aqui que é a diferença. As outras vezes, Deus vai atrás de um libertador, levanta esse libertador, prepara esse libertador e traz para a nação de Israel. Aqui o povo, os anciãos, estão atrás de alguém. E no capítulo 11, nós vamos ver, então, essa questão de que eles acharam esse libertador. Não encontrarem ninguém qualificado ou que tivesse a capacidade, o currículo, para poder ajudar na luta contra os amonitas. Então, no capítulo 11, versículo 1 a 28, nós vamos ver que o proscrito e negociador Jefté é convidado para... ele é encontrado, né, e ele é convidado para ser o libertador em meio à ignorância espiritual. É isso que eu falei da ignorância espiritual. O pessoal estava achando que Deus agora era o ídolo mais poderoso para defendê-los, né? E Jefté, eu coloco aqui que ele é um negociador, a gente vai ver como que ele tinha essa habilidade, mas só que ele era proscrito, né? Se o Fabiano tivesse aqui, mais uma palavra para o Fabiano. A gente vai entender por que é essa razão de ser proscrito aqui. Vamos caminhar? Então, capítulo 1 ao 28, tem muito texto aqui, espero que a gente consiga ir rápido. Em primeiro lugar, nós vamos ver a ficha corrida de Jefté. O livro de Juízes começa lá com Eude, com Otoniel, Eude, Sangar, Débora, tudo um pessoal de um nível muito legal. Mas, cada vez mais, depois vai para Gideão e a coisa vai começando a Deus ter mais trabalho com essas pessoas. Jefté, vamos ver a ficha corrida dele. Jefté, o gileadita, era homem valente. A expressão aqui não é somente que era um cara corajoso, mas a ideia de um cara grosso, estúpido. É um cara que ninguém podia mexer com ele. É um cara valente nesse sentido assim de pessoas terem medo dele. Era um cara que casca grossa. Essa era a ideia aqui. Jefté, o gileadita, era homem valente. Porém, toda vez que tem um porém, você tem que perceber o porquê, né? Sempre essa expressão mas, alguns falam que o mas aniquila tudo que vem antes. Então, quando alguém fala assim, tal, mas o que vem depois é tão grave que destrói tudo que foi falado antes. Então, esse porém, filho de uma prostituta. Por causa dessa expressão, filho de uma prostituta, em português a gente tem um baita de um palavrão, né? Prostituta é prostituta. Possivelmente, essa prostituta aqui, que teve relações com o pai de Jefté, ela não somente tinha prostituição, mas era uma prostituição cultual. Ela fazia parte da adoração, ela era uma prostituta e fazia parte daquele culto a Baal, aonde pessoas iam lá e tinham relações com os homens, com as mulheres, e algumas delas ficavam grávidas, e o pai de Jefté, que cometeu esse problema aqui, assumiu Jefté como filho. Então, talvez, eu estou lançando essa ideia agora, né? Será que realmente ele era filho do pai dele, né? Ou era de outra pessoa? Jefté, o gileadita, era um homem valente e grosso, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Então, talvez parece que a ideia aqui que Jefté era o primeiro filho,
E Gileade depois teve mais filhos da própria esposa. Então o cara pisou na bola. Talvez alguns aceitavam essa ideia desse culto, que havia essa prostituição a Azerá, a Baal, mas ou pode ser que ela simplesmente era uma prostituta. É uma coisa muito estranha no meio da nação de Israel. Era uma coisa que não deveria acontecer isso. Esses filhos de Gileade, que foram da esposa dele, cresceram e depois cresceram, expulsaram Jefité. Isso é uma razão financeira, não espiritual. Quer dizer, o problema era do pai dele, mas eles acabaram expulsando Jefité, dizendo: você não herdará nada na casa do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Você é filho da prostituta. A razão aqui não foi nada espiritual, mas uma razão econômica. Essa é uma coisa que acontece muito em vários casamentos, onde há separação, há divórcio. Quando morre o pai, morre a mãe, é uma guerra. Muitas famílias se destroem, irmãos que antes comiam junto, tinham o prazer de se reunirem, passam por causa da separação, da guerra por herança, passam a viver definitivamente sem nunca mais ter contato. Então, por causa da herança de Gileade, Jefité foi expulso. Acharam um motivo sério. Acharam um motivo para botar ele para correr. Então, Jefité fugiu. A ideia parece que esse fugiu aqui, não é que ele simplesmente se isolou, ele foi embora. Mas parece que aconteceu algumas ameaças aqui. E não somente pelos irmãos, mas parece que nós vamos ver depois, por causa da conversa de Jefité, que pessoas aprovaram, pessoas de autoridade, talvez o caso foi levado para a autoridade, e as autoridades anciãos aprovaram aquela atitude dos irmãos, e Jefité teve que fugir. Então, o que nós vemos a ideia hoje de rejeição. É quando você é rejeitado. Quando a gente pega a nossa mentalidade de hoje e joga para essa época de Jefté, a gente vai criar um monte... Coitado de Jefté, tadinho, como que é ruim ser rejeitado. Imagine os sentimentos, as noites, antes de dormir, sentir-se rejeitado pelos irmãos. Na minha época de infância, muitas dessas coisas aconteciam e as pessoas não ficavam chorando ou colocando picuinha na cabeça. O cara ficava casca grossa, porque ele tinha que viver por conta própria. Esses dias saiu uma reportagem que criaram uma denominação de mais 165 doenças. Vários livros assim cristãos estão falando que denominam a nossa história, nossa época, de uma sociedade doentia. Nunca se teve tanto remédio para curar os transtornos, os problemas, as crises da mente do ser humano. Então, muitas vezes, se você vai no médico, mesmo que você não tenha doença, você vai sair de lá com uma. Eles vão achar. E as pessoas antes, até minha época de infância, as pessoas você começava a conversar com as pessoas, até quando eu cheguei aqui no Japão, pessoas alegres, firmes, tranquilas, quando você ia começar a saber a história das pessoas, você falava: como que essa pessoa está viva ainda? Como essa pessoa consegue dormir, consegue trabalhar, consegue se relacionar? Porque o histórico era para as pessoas estar em crise emocional, sentindo-se rejeitada, afetada emocionalmente, não consegue viver, tomando um monte de remédio para estar vivo em paz. Então, nós somos alimentados com muitas ideias de que temos vários problemas por causa de situações externas que acontecem. O nosso corpo, ele produz, ele está em decadência. Algumas vezes nós temos problemas mentais, emocionais, psicológicos. Mas a sociedade que existe aí, ela impõe sobre nós. Se você tem um cabelo de um jeito, né, que a gente estava conversando do cabelo, você tem que sentir trauma. Se os seus tataravós foram feitos de escravos, você tem que ter crises com isso, você tem que recuperar isso.
Então, muita coisa picuinha está sendo colocada na cabeça. O que a gente percebe aqui é que Jefté teve que fugir, não somente ele foi rejeitado, ele teve que fugir, e o que o tornou, ele se tornou um casca-grossa, ele teve que sobreviver, longe da família, longe do pai. Então, ele buscou, né, com essa crise, ser um cara mais de sobrevivência pessoal. E aqui a gente encontra ele um cara de casca grossa. E aí, o que é interessante no final do versículo 3, ali alguns homens vazios, isto é, sem valor, sem princípios, sem. É um cara que, cada dia, o que ele encontrar pela frente, ele vai agir pelo seu instinto, pela a ideia de tirar vantagem ou sobreviver, aproveitar a oportunidade. Então, custe o que custar. Um cara pessoas, homens sem valor, sem princípios, literalmente homens vazios, se juntaram a ele e o seguiram. Então, por causa do que ele passou, ele se tornou um homem valente, casca-grossa, e pessoas perceberam que ele era uma pessoa que poderia os guiar, poderia os orientar, e ele valia a pena ser seguido. É interessante quando a gente estuda o desenvolvimento do ser humano, o cristão, a gente chama isso de fundamentos soberanos. Então, quando a gente vai buscar a nossa identidade com Deus, ou como a gente pode servir a Deus, a gente tem que dar uma olhada na nossa vida e ver os fundamentos soberanos. São coisas que a gente fala assim, que a gente pergunta, qual o propósito da minha vida? Por que Deus permitiu eu passar por isso? E aí, quando você vai fazendo esse estudo, você vê quem foi, como seu pai influenciou, sua mãe influenciou, seus tios, seus primos, sua professora, o primeiro trabalho. Nós pensamos que a nossa vida nas mãos de Deus começa só no momento que a gente se converte. Então, tudo para trás tem que ser jogado fora. Mas, na maioria das vezes, ou quase sempre, tudo aquilo que foi a nossa vida até aquele momento era um fundamento soberano de Deus, ele tinha controle, ele estava ciente daquilo, e ele nos levou a sermos aquilo que nós somos para podermos ser usados nas mãos dele. Então, aquele professor que trouxe um valor, ou até experiências negativas que você fala, se Deus é bondoso, por que ele permitiu passar por isso? Aquelas crises que nós temos, né? E aí você vê que aquilo, a permissão de Deus, ou até a condução de Deus por algumas situações, em contato com pessoas, o tipo de treinamento, o tipo de trabalho que você teve, foi tudo permitido ou preparado por Deus para você ser usado hoje nas mãos de Deus. Então, aquilo que foi ruim para Jefté, ter que fugir, ter que ser renegado, ter que ser proscrito, jogado para fora, e ele foi morar lá na região lá de Tobi, né, que a gente vai ver depois, que são como um limite entre um país e outro, como que chama? Fronteira, que era um lugar que ninguém precisava incomodar, porque nas fronteiras, naquela época, era muito perigoso morar, e ele foi lá. Então, pessoas que eram rejeitadas na sociedade foram morar com ele. Então, nem um país, nem o outro país, os moradores ficavam longe da fronteira. E ele encontrou um lugar, então, e aí se tornou mais casca grossa ainda. Então, a vida parece que não tem mais fim, não tem mais significado. Estou morando aqui. Daqui a pouco, então, versículo 4. Ele se torna do fora da lei, um cara proscrito, um cara rejeitado, um cara bruto, um cara grosso. Então, no versículo 4, passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Deus, agora, então, parece que Deus não está atuando, mas ele está no controle dessa situação aí. Quando os filhos de Amon atacaram, quando atacaram, os anciãos de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi, era essa fronteira que ele estava aí. E disseram a Jefté, venha ser o nosso chefe para podermos lutar contra os filhos de Amon. Você imagina Jefté na beira dessa fronteira, já com uma companhia de pessoas, né, que não tinham vazios, não tinham valor nenhum. Estou aqui, minha vida vai ser isso daqui. E é interessante, pelo que a gente vai ver, ele constitui família. E ele vai ter uma filha que é uma filha que conhece a Deus. Então, apesar dele morar na fronteira,
o pouco tempo, talvez, que ele teve com a sua família, em contato com a população, com a sociedade, ele aprendeu de Deus. E ele parece que não jogou essa culpa sobre Deus. Ele sabia que é a história, ele conheceu a história. Não sei como, porque ele estava longe dessa sociedade. Mas ele conheceu a pessoa de Deus, ele conheceu a história da nação de Israel, sabia quem era a nação de Israel, apesar de estar na fronteira. Não está lá e nem aqui. Então é uma pessoa que está à mercê da vida, no seu cantinho. E aí, de repente, aquele mesmo pessoal que tinha rejeitado, que os anciãos que tinham dado talvez um julgamento em prol dos irmãos dele, a favor dos irmãos e contra ele, porque ele teve que fugir, esse pessoal vem para Jefté e convidam ele, falam, venha ser o nosso chefe. O cara está na fronteira, agora vai estar no palácio, liderando a nação de Israel. Que mudança, que situação. Há uma certa incoerência nisso. Versículo 7. Então, eu tinha colocado o título aqui, Por que voltaram a mim? Mas parece que se eu tivesse no lugar de Jefté, que relembrasse essa expulsão, essa rejeição, e agora esse mesmo pessoal chega dando uma proposta, olha, venha ser o nosso chefe, quer dizer, o cara mais importante da nação de Israel, eu talvez falaria para esse povo, como é que é? Não é que a gente fala isso? De repente está numa situação, alguém que fala um negócio assim, deixa eu ver se eu entendi, como é que é? O que vocês estão falando? É isso mesmo que estou te ouvindo? E é mais ou menos isso que Jefté fala. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade, vocês não são aqueles que me odiaram e expulsaram da casa de meu pai? Como é que é? Deixa eu ver se eu estou entendendo o que vocês estão falando. Por que vem a mim agora, quando estão em aperto? Agora vocês querem minha ajuda? Não sei se você já passou por isso, né? De pessoa fazer o mal que pode, mas depois você é a única pessoa que pode ajudar, a pessoa vem com o rabinho entre as pernas ali, pedir um favor, alguma coisa. Você fala, como é que é? Versículo 8. Os anciões de Gileade responderam a Jefté, é por isso que agora estamos voltando a você. Por isso o quê? Porque Jefté falou, quando estão em aperto. Então, nós estamos em aperto. É por isso que nós estamos aqui. Por causa que estamos em aperto. Porque se não tivesse em aperto, isso nunca iria acontecer. Mas porque estão em aperto, então eles vêm até Jefté. Venha conosco e lute contra os filhos de Amon. Seja o nosso chefe sobre todos os moradores da terra. Num certo sentido, eles estão buscando aquilo que Deus já está preparando. Então, estão sendo conduzidos, sem eles saberem, a buscar o libertador. É quando a gente fala assim, agora só Deus pode nos salvar. Então, aqui tem humilhação, né? A vergonha de ter que buscar ajuda. Isso acontece conosco, com Deus. A gente tenta resolver o problema. A gente sabe que é o nosso pecado, que a gente causou o problema, a gente está em aperto, e aí a gente busca solucionar de vários jeitos, várias ajudas, mas chega uma hora que a gente se rende. A gente se dobra. Ou para aquela pessoa que a gente fez o mal, então a gente se dobra para sermos aliviados, o nosso problema ser resolvido, ou muitas vezes a gente volta-se para Deus, a gente vai reconhecer que o nosso problema era com Deus, então agora não tem mais jeito. A gente não tem cara, não tem coragem, mas aí a gente se dobra. Então, Jefté pergunta, olha, deixa eu ver se eu entendi realmente o que vocês estão falando. Não foram vocês que me expulsaram? E ele está falando com os anciões, mas quem expulsou, que o texto nós vimos, quem expulsou foi os irmãos. Então, parece que houve uma situação legal, houve talvez um julgamento, uma avaliação, e essas autoridades oficializaram aquela rejeição. Não foi um caso só de família. Versículo 9. Então Jefté perguntou aos anciões de Gileade. O que nós vamos ver, além da questão grotesca, a questão de coragem, de valentia, de enfrentar situações difíceis, já que ele tinha enfrentado uma.
Tinha que enfrentar outro para sobreviver. Aí teve que enfrentar um para casar, depois para criar a sua filha. Então, Jefité aprende com essa situação a ser um cara que, né, vamos verificar os detalhes. Não era um cara muito... A vida trouxe para ele uma certa esperteza em ter que ver para não entrar numa fria. Então, quando algumas vezes a gente passa por situações complicadas no nosso crescimento, nossa vida, até antes da conversão, isso nos dá uma certa habilidade. Muitas das habilidades que a gente usa hoje para servir a Deus, elas foram criadas na nossa infância. A esperteza, a sabedoria, coisas até negativas que nos ajudam hoje a entender como as pessoas funcionam e como nós não devemos agir. E aí Jefité faz a formalização da negociação fazendo perguntas. Se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês? É isso mesmo que eu estou entendendo? Então é um cara que já não cai mais em lorota. Então é um cara que é um negociador, tem esperteza, faz as perguntas, não recebe proposta, daqui a pouco já está entrando, daí os caras, não foi bem isso que a gente falou. Então ele faz perguntas, ele quer negociar e quer certificar de que é aquilo mesmo que está acontecendo. Os anciões de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha de que faremos como você disse. Então Jefité foi com os anciões de Gileade, e o povo os pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefité proferiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. Então ele pergunta se realmente era aquilo que ele está entendendo, ele não vai ser um cara que vai ser facilmente enganado. O pessoal confirma, então dão a sua palavra, e aí parece que até uma cerimônia. Parece que até tem um momento de... Até impuseram as mãos, sei lá se colocaram alguma vestimenta nele para dar o sinal que, olha, estamos dando autoridade para vocês, então todo o povo tem que reconhecer. E talvez até Jefité fez alguns juramentos, repetiu algumas palavras diante do povo, que a partir daquele momento ele seria esse personagem, seria o chefe. Então não foi vem aqui, assume aí. Não. Parece que houve uma oficialização, então, para que Jefité sentisse segurança. Versículo 12. Então, a primeira parte aqui é que encontram Jefité, tem o currículo dele, vão até ele, Jefité deixa bem claro se era isso mesmo que ele está entendendo, fez o pessoal repetir essas palavras e houve uma formalização. Agora nós temos os amonitas, que chegaram, começaram a querer guerrear, então a crise está bem perto, está do lado, eles estão apavorados, porque parece que ninguém queria assumir o negócio, e o único que poderia assumir a encrenca seria Jefité. E aí a gente pergunta, amonitas, quem que são esses povos? Amon era irmão de Moabe. E quem era o pai desses dois garotos? Era Ló. Se lembra que Ló era sobrinho de Abraão, era um cara que Abraão teve várias vezes que sair atrás, guerrear para libertar Ló por causa das encrencas. Quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, não sei, talvez é uma interpretação que a gente pode fazer, Deus falou que seria grande a descendência, Abraão falou assim, bem, eu e Sara a gente não consegue ter filhos, então deixa eu dar um jeito aqui e cuidar de Ló como se fosse meu filho e a minha descendência dele, porque é um parente próximo. E ao trazer Ló consigo, Abraão teve muita dor de cabeça. Sempre estava libertando, correndo atrás, tendo que brigar, porque era um cara que se metia em encrenca. Chegou um momento que Abraão chegou para Ló e falou, Ló, decide para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Não dá mais para a gente conviver. Você toma a decisão. E Ló escolheu a região lá de Sodoma e Gomorra, Jericó.
lugar bonito, lugar próspero, muito fácil. E Abraão, ok, beleza, está decidido. Depois de um tempo, Ló, e a Bíblia fala que Ló era justo ainda, né? Isto é, Deus justificou, mas era um cara que se envolveu ali, as filhas, a esposa, e aí chegou um momento em que Deus manda um anjo dizer, olha, fala para Ló sair da terra, fugir de lá e nem olhar para trás, porque vai ser destruída. Na casa de Ló chegam os moradores e querem abusar dos anjos. E depois de um tempo, quando Ló sai da terra, as 2 filhas estão com ele, a mulher dele olha para trás e vira salgadinho. Ele caminha, depois de um tempo, as filhas, Ló tomou um pileque lá também, igual Noé, né? Tomou um pileque e as filhas falaram, puxa, e agora? Meu pai não tem descendente. Como que vai ser? E aí elas tiveram relações sexuais com o seu pai. E deste incesto nasce Amon e Moabe, que ao longo da história são uma pedra no sapato da nação de Israel. E aqui nós temos agora o primo da nação de Israel, né, os parentes próximos, provocando uma crise, um conflito, uma ameaça. Então, versículo 12, Jefité, então, por causa dessa ameaça, em vez de ir diretamente guerrear, ele envia mensageiros. Então, ele enviou mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo, o que vocês têm contra mim? Não é contra a pessoa de Jefité. Jefité, agora, como líder, ele está dizendo essas palavras, mas o que vocês têm contra o povo de Israel? O que vocês têm contra mim para vir e atacar a minha terra? Qual é o problema? Qual é a dificuldade que vocês estão tendo? Por quê? O que a gente fez? Versículo 13. O rei dos filhos de Amon respondeu aos mensageiros de Jefité, é porque, quando Israel saiu do Egito, tomou a minha terra desde Arnon até Jaboque e até o Jordão. Devolva-me agora essa terra. Mais de 400 anos, uns 300 anos, 300 e poucos anos. Agora esses filhos de Amon, os amonitas, vêm e querem ameaçar e querem de volta a terra. Ok, beleza. Então Jefité entendeu qual era o problema, não era de graça. Uma das coisas que era a mentalidade daquela época é que cada nação tinha o seu Deus. E uma forma de provar que o Deus era verdadeiro era sempre criar uma guerra. Então, se numa guerra aquele exército vencia a batalha, significava que aquele Deus era o verdadeiro, era mais poderoso do que o outro Deus. E a ideia é sempre que em cada região, em cada terra, os deuses habitavam ali. Então, os egípcios, enquanto naqueles 400 anos eles dominavam, escravizavam os israelitas, a ideia é que os deuses dos egípcios eram os melhores, eram os mais poderosos. Então, a nação de Israel que falava que cria em Deus de Israel, de Abraão, Isaac e Jacó, eles se sentiam assim, com baixa autoestima espiritual. O nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas os deuses dos egípcios são melhores, são mais poderosos. Por quê? Os egípcios estão dominando sobre nós. Nós estamos escravizados por eles. Então, quando Deus vai libertar a nação de Israel do Egito, ele traz Moisés, ele faz sempre um desafio com alguma praga, e cada praga vai afetar alguma situação, algo da natureza que era dominado por um deus egípcio. Então, toda praga ela afetava aquele domínio que um deus dos egípcios tinha sobre tal coisa. Isto é, que os egípcios pensavam que esses deuses falsos tinham. Então, cada praga. Agora, os egípcios estavam entendendo isso, alguns entenderam, alguns ficaram em dúvida. Puxa, mas esse Deus da nação de Israel é poderoso sobre isso, é poderoso sobre aquilo, é poderoso, quer dizer, é poderoso sobre todos os nossos deuses. Mas as pragas elas foram mais
para mexer no coração e na mente do povo de Israel. Porque quando Deus irá tirar o povo de Israel do Egito, eles têm que sair com a convicção de que o Senhor Deus é o único Deus. E eles teriam que ter esse Deus no seu coração e só a Ele adorarás. Eles têm que viver dessa forma. Então, quando Moisés tira eles, Moisés dá a lei, e o cerne da lei, a essência da lei era: o Senhor Deus, o nosso Deus, é o único Deus. Então, eles saíram, deveriam sair com essa convicção. Mas a gente percebe que na história de Israel, eles saíram, a primeira coisa que eles fazem, porque Moisés demorou para receber as tábuas da lei, a primeira coisa que eles fazem é fazer uma estátua de um bezerro e atribuindo adoração ao poder a esse bezerro. E constantemente a nação de Israel está se afastando de Deus, atribuindo a deuses fictícios a divindade. E aí, as nações guerreavam segundo as orientações desses sacerdotes de cada deus, com a ideia de que a guerra seria um desafio dos deuses. Várias vezes a nação de Israel vai ser entregue, por causa do pecado deles, elas vão ser entregues por Deus nas mãos desses inimigos. Não é que Deus foi para Havaí, Deus tirou férias, Deus está meio cansado, está meio em depressão, que ele se descuida e a nação de Israel perde. Todas as vezes que a nação de Israel perde uma batalha e é escravizada, a gente está vendo no livro de Juízes, é Deus que está entregando. Uma das maiores perdas da nação de Israel vai acontecer bem depois, na época do reino dividido, é que Nabucodonosor, rei da Babilônia, vai destruir o templo, olha só, que Deus mandou Salomão edificar, vai destruir o templo, vai pegar os objetos do templo, vai levar para a Babilônia. E vai levar cativo a elite do povo. O povo vai ficar assim, de boca aberta. Como assim? O Deus da Babilônia, os deuses da Babilônia são mais fortes, mais poderosos que o nosso Deus Yahvé, que falou que é o único Deus, que está acima nos céus e na terra. E é interessante que Daniel faz questão de registrar que Deus é que trouxe Nabucodonosor para pegar Israel, para deixar 70 anos na cativeiro da Babilônia. Até o tempo, até a data, é revelada por Deus que Ele está trazendo Nabucodonosor para disciplinar o povo e ter uma disciplina de 70 anos. Marcadinho, tudo certinho. Para que o povo entendesse que a razão deles irem para a Babilônia era um processo de disciplina. Então, no livro de Juízes, a gente tem várias vezes o povo perdendo, sendo oprimido, era sossego, a safadeza e logo após a servidão. E sempre Samuel vai registrar nesse livro que essas percas, essas perdas, esse sofrimento, era sempre causado pelo próprio Deus. É Deus que trazia esses povos por causa da fragilidade do povo, era Deus que trazia para disciplinar o povo, para o povo cair a ficha, voltar-se para Deus em arrependimento e Deus o salvar. No capítulo 10, a gente percebeu lá que quando o povo clama a Deus e abandona os ídolos, Deus fala assim, em algumas vezes, fala que Deus não conseguiu mais reter a sua compaixão. Parece que Deus estava retendo o seu amor. Não. Até na disciplina é o amor de Deus. A ideia ali é que Deus não mais reteve a disciplina. Deus mudou aquele estado de disciplina para agora provocar um estado de libertação. E isso vai acontecer com Jefté. Então, o rei dos filhos de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: é porque quando Israel saiu do Egito, tomou a minha terra, desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Devolva-me agora essa terra pacificamente. Nós não queremos entrar em guerra também. Então, vocês tomaram ela, devolvam agora. Então, é uma acusação séria. Será que Israel cometeu esse erro? E agora, como que Jefté vai responder? Então, Jefté vai começar a usar de negociação, de diplomacia. Já que Armon, que os amonitas,
eles querem uma devolução pacificamente, eles também não estão interessados na guerra, então vamos discutir o assunto, vamos tratar com argumentação. Então, Jefité, muito inteligentemente, ele vai argumentar. Primeiro ele argumentou, ele negociou lá com os anciãos, deixou bem claro. E agora ele vai deixar bem claro a respeito dessa acusação. Não vamos guerrear, devolva a terra que vocês tomaram quando vocês saíram do Egito. E aí a gente não guerreia, tudo em paz, tranquilo. Aí, versículo 14. Porém, Jefité tornou a enviar mensageiros aos reis, aos filhos de Amon, dizendo: assim diz Jefité, Israel não tomou nem a terra dos moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Então, Jefité rejeita essa afirmação, essa acusação. Porque quando Israel saiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho. É interessante aqui que Jefité tinha um conhecimento claro, verdadeiro da história. Como ele obteve isso, a gente não sabe. Se foi na casa do seu pai, depois ele fugiu, mas isso é uma coisa que Jefité procurou saber e se inteirou e estava convicto disso, apesar da sua situação de ser rejeitado. Isso daqui para ele era uma verdade. É interessante que no livro de Hebreus, capítulo 11, Jefité aparece lá, né, Aline? Aparece lá como um dos heróis da fé. O herói da fé é aquele que baseia a sua fé na palavra de Deus, na pessoa de Deus, nos planos de Deus. Então, mesmo que Jefité tinha passado por aquela situação tão ruim, ele sabia que Deus estava no controle, que quanto à nação de Israel, Deus tinha um plano. Deus era um Deus verdadeiro, ele não colocou a sua situação, o seu sofrimento para duvidar de quem Deus é e os planos de Deus. Ele fala aqui no versículo 16, repetindo, né? Porque quando Israel saiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros aos reis dos edomitas, dizendo: peço que você me deixe passar pela sua terra. Porém, os reis dos edomitas não lhe deu ouvidos. Enquanto os amonitas só falam assim: olha, vocês saíram do Egito e tomaram nossa terra. Jefité dá detalhes. Não foi bem assim. Nós não tomamos nem a terra dos moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. E ele fala: quando Israel chegou a Cádiz, enviou mensageiros aos reis dos edomitas. Quem que são os edomitas? Moabitas e amonitas, Moab e Amon, a gente sabe, filhos de Ló. E edomitas? São os descendentes de Esaú. Quem que é os descendentes de Esaú? Quem que era Esaú? Irmão de Jacó. Aquele que tinha o direito da primogenitura, mas jogou fora por um prato de comida. E aí Jacó usurpou e Deus confirmou o direito de primogenitura e a história começou a ser contada e a nação de Israel foi formada pelos descendentes de Jacó. Os edomitas, por que Esaú ficou tão bravo? Que ele tinha sido enganado, mas também porque ele considerou como coisa que não fosse nada a primogenitura. Esaú ficou com uma amargura tão grande contra Jacó que passou a perseguir Jacó. Num certo tempo ele fez até uma amizade, mas aquilo contaminou todos os descendentes de Esaú. E aí eles já foram extintos, não tem mais hoje nos nossos dias, mas o povo, os descendentes de Esaú, aonde eles estavam, enquanto eles viveram assim, raivosos. Então, o que acontece? Quando Israel estava voltando, eles chegaram em Cádiz, pediram permissão para os edomitas: olha, nós podemos passar aí 2,5 milhões, aquela turmona grande lá, aquele povo que estava voltando para tomar posse da terra prometida. Saíram do Egito, ficaram 40 anos no deserto, daí eles estão indo pelo Jordão para entrar na terra prometida. Eles tinham um destino. Eles não estavam ali para conquistar nações, mas eles sabiam que a terra prometida tinha sido dada por Deus para Abraão. Então, nesse caminho, eles tinham que passar por Edom,
por Amon e por Moabe. Então eles simplesmente mandaram, nós podemos passar por aí? Nós não tem outro caminho, nós precisamos passar por aí. Aí o versículo 17 no final fala: porém os reis dos edomitas não lhe deu ouvidos. Era só permitir. Então a história, Jefté está detalhando a história. Olha, nós só queríamos chegar ao nosso destino. O primeiro contato que tivemos com os edomitas, eles não deixaram, não deram ouvidos, não fizeram o favor de deixar a gente passar. Interessante, Israel não veio destruindo. Ele pede autorização, ele pede por favor. Israel, então aí não somente os edomitas, mas Moabe também não vai deixar, vai impedir Israel de chegar ao seu destino. Israel mandou pedir a mesma coisa aos reis dos moabitas. Então aqui os filhos, descendentes dos filhos de Ló. Mas ele também não quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz, permaneceu, não guerreou. Uma coisa que a gente tem que saber, que os edomitas, moabitas e amonitas, eles estavam ligados ali com Abraão, com Jacó. Sabiam da aliança que Deus tinha dado para Abraão, a promessa que Deus tinha dado para Abraão, de que a Palestina, aquela terra ali, seria dos descendentes de Abraão. Era o plano de Deus, era o propósito de Deus, era o decreto de Deus. Eles sabiam o que Deus tinha feito através de Abraão, sabiam o que Deus tinha feito através de Jacó, de José, e o que Deus fez lá no Egito. Então, agora, a questão aqui não é uma ignorância de que a nação de Israel não não tem esse plano de Deus. Eles sabiam claramente, tinha todas as evidências, não eram ignorantes. Eles tinham ouvido, visto coisas que Deus tinha provado para eles. O plano de Deus para a nação de Israel é que eles vivessem na terra prometida. Que Deus enviou eles para o Egito, criou eles lá de 72 pessoas, se tornaram 2,5 milhões de pessoas, que Deus os libertou com mão poderosa, e eles estavam debaixo dessa aliança abraâmica. E um dos critérios da aliança abraâmica era o seguinte: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eles podiam usufruir dessa bênção, porque estavam ligados com Abraão. E eles sabiam que, se abençoassem, se permitissem simplesmente a passagem, eles seriam abençoados por Deus. E eles sabiam que Deus existe, é poderoso e recompensa segundo as suas promessas. Então, quando os edomitas e moabitas e amonitas vão rejeitar o pedido de Israel, eles estão indo contra a pessoa de Deus. E isso é um perigo. Você quer estragar a sua vida? É ir contra ou fazer algo que vai contra os propósitos e planos de Deus. Você quer resolver a sua vida, quer alinhar a sua vida, quer ter satisfação, quer ter significado, quer ter recompensa eterna, é se alinhar aos propósitos de Deus. Então, o versículo 18 aqui fala que, o 17, né, Israel mandou pedir a mesma coisa aos reis dos moabitas, mas ele também não quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz, não buscando a guerra. Versículo 18. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos edomitas, e a nação de Israel fez um contorno, um caminho muito longo para não entrar em crise. E chegou a leste da terra destes e acampou do outro lado do Arnon. Não entrou no território dos moabitas, porque eles não deixaram, porque o Arnon é a fronteira deles. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom. Israel lhe disse: por favor, deixe-nos passar pela sua terra até o nosso destino. Crianças, idosos, com bagagem, deixa a gente passar por aí. Agora ele pede a um outro povo, os amorreus. Versículo 19. Então Israel enviou mensageiros. Aqui eu repeti esse versículo aqui, né? Então, o que a gente leu. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom. Israel lhe disse: por favor, deixe-nos passar pela sua terra até o nosso destino. Versículo 20. Porém Seom
os amorreus, rei dos amorreus, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Realmente, né, se você tem 2,5 milhões de pessoas, vai passar pelo seu território, se você, a cabeça, a lógica, né, ninguém confiava em ninguém, ninguém mantinha a sua palavra, quem serve a outros deuses sempre estão querendo enganar. Então, esse pessoal tanto tinha rejeição contra a nação de Israel, mas também não confiava. Então, se eles passarem pelo caminho, eles tomam conta daqui. Então, Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, reuniu todo o seu povo, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Os amorreus não somente não deixaram, suspeitando que podia acontecer alguma coisa, mas ele armou e combateu o povo de Israel. A iniciativa de guerra foi desse rei. A culpa de Israel era simplesmente estar agindo para cumprir um propósito, um desejo, a vontade, um decreto de Deus. Agora, que loucura isso? Que loucura quando alguém, sabendo do que Deus quer realizar, vai tentar impedir. Versículo 21. Então, agora aparece aqui. O Senhor Deus de Israel entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os derrotou. Várias vezes a gente vai ver no livro de Juízes essa expressão, a gente falou semana passada, que por causa que a nação de Israel abandonava a Deus, era indiferente com Deus, ia atrás dos ídolos, Deus entregava esse povo, o povo de Israel, nas mãos dos deuses. Agora Jefité está lembrando que quando Amon, os edomitas, os moabitas e agora Seom, o rei dos amorreus, eles não somente impedem a passagem de Israel e partem para cima de Israel para extinguir Israel, eles estão querendo lutar contra Deus. A nação de Israel pediu, por favor, era só uma passagem. Tinha um destino. Não havia armadilha, não havia uma malandragem da nação de Israel. Agora, e não era somente o desejo da nação de Israel. Israel, como eles falaram várias vezes, eles queriam ficar no Egito, mas Deus tinha um propósito para eles. E agora, então, esse povo vai lutar contra Deus. E a ideia é que não é que Israel foi melhor, era mais poderoso, eram escravos. Não era um exército. E aí Deus entrega Seom nas mãos de Israel. E todo o seu povo nas mãos de Israel, que os derrotou. Israel tomou posse das terras dos amorreus. Você não quer deixar passar? Então a luta era contra o Senhor e do Senhor. Então Israel tomou posse das terras dos amorreus que moravam naquele lugar. Jefité está lembrando os detalhes da história para os amonitas. Os israelitas tomaram posse de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Foi uma consequência. Quem tomou a decisão, quem partiu para cima, quem tomou a iniciativa de uma guerra e não de paz, foi os amorreus. Então, já que quis lutar, vai experimentar aquilo que é bom para tosse. Versículo 23. Assim o Senhor, Deus de Israel, expulsou os amorreus de diante do seu povo de Israel. E você pretende ser dono dessa terra? Tudo aqui serviu para Jefité dizer, você está reivindicando algo que nunca foi seu. Era dos amorreus. E Israel tomou posse por causa que os amorreus não deixaram, não permitiram que ele passasse. E, pelo contrário, partiram para a guerra contra Israel. E o problema não foi que Israel é o poderoso, é o que eles lutaram contra o Senhor e o Senhor deu a vitória para nós. E agora você vem reivindicar, dizendo que você é dono dessa terra? Olha só as argumentações de Jefité. Isso que é brilhante, porque ele conhecia a história. Ele podia argumentar segundo a história.
uma das coisas que nós, como cristãos, algumas vezes a gente tem situações momentâneas, situações que pessoas levantam questão contra o cristianismo, contra Deus, tal, e aí a gente não sabe como responder. O como é bom a gente saber a história. Saber todo o programa de Deus, da criação, a queda, a redenção e a consumação. Então, isso nos ajuda a levantar argumentos e não simplesmente satisfazer a curiosidade. Não, é minha, não é sua, não sei. Então, Jefité faz isso aqui. Apesar de ele ser um cara renegado, um cara proscrito, um cara que foi rejeitado, vivendo na fronteira, não sei como ele entendia que Deus era o ator principal da história. E apesar de ser um cara chucro, um cara duro, valentão, e tem essa coragem, mas é um cara brilhante na argumentação, conhecedor da história. A história, ela é muito importante, principalmente de Deus na história. Ela é muito importante para a gente sentir segurança do que Deus fez, está fazendo e vai fazer. Senão a gente vai inventar, a gente vai seguir o nosso nariz, o nosso achômetro. E aí a pergunta de Jefité é muito séria. E você pretende ser dono dessa terra? Você não tem direito. Então, as argumentações de Jefité, olha, não tem razão de ter essa guerra. Você está querendo receber ainda pacificamente, está querendo que a gente abra mão de algo que não é seu. E aí Jefité joga mais um argumento. Os povos achavam que cada povo tinha o seu Deus era o principal, e em cada batalha, se um perdesse a batalha, o outro, quem perdesse, tinha que ficar quietinho, aceitar que o Deus dele é inferior ao Deus do vitorioso. Então, tudo bem, o Deus dele, dos outros povos é grande, é poderoso, então a gente tem que aceitar, porque espiritualmente nosso Deus é fraco e a gente não tem direito. Então, essa cosmovisão de que os deuses eram territoriais, e cada nação tinha que ficar contentar. Se quisesse lutar, corria o perigo. Ora, perdemos uma vez, não vamos lutar novamente, vamos perder novamente, porque o Deus deles é mais importante. E aí, esse argumento Jefité vai usar aqui. Não é fato que você considera como sua propriedade aquilo que Quemos, seu Deus, lhe dá? Isto é, onde você lutou com alguém, algum território pequeno, você foi lá e ganhou, você argumenta que o Deus de vocês é que deu aquilo lá para vocês. Vocês não fazem isso? Então, Jefité continua. Assim nós possuiremos o território de todos que o Senhor nosso Deus expulsou diante de nós. Se Deus expulsou, esse território é nosso. Vocês fazem assim. Então, nós vamos fazer do mesmo jeito. Agora, uma coisa que Deus tinha estabelecido para a nação de Israel é que eles nunca partiriam para a guerra para conquistar território. Mas eles poderiam e deveriam produzir defesa e retaliação. Então, o que aconteceu ali com os amorreus? Israel pediu passagem, eles não deram e partiram para o ataque. Além de Deus fortalecer a nação de Israel para se defender, Deus passa a fortalecer Israel para tomar aquela terra. Por quê? Será que Deus tem direito? Deus tem direito de fazer essas coisas? Ele fica, mas que Deus é esse que faz tanta... Tira uma nação, tira um povo. Não tem que entender que Deus criou o universo, a terra, tudo é dele e para ele. Ele permite que as nações se estabeleçam e vivam até a sua cultura, o seu afastamento daquilo que era original de Deus, por um certo tempo, mas tudo vai converger. E, num certo sentido, a gente pode dizer aqui, é que quando Cristo veio e ele morreu, ele restaurou, recuperou aquilo que foi dado a Adão, toda a autoridade e domínio sobre todas as coisas. Quando Adão pecou, ele perdeu isso. Então, Deus permite com que cada povo, cada nação, siga adiante segundo seus critérios, mas Deus estabeleceu Jesus como juiz de todos, e toda a humanidade vai enfrentar Jesus como juiz.
E aqui, então, mais um argumento aqui de Jefité: olha, vocês consideram que Quenos dá propriedades, então vocês usam de esperteza. Quando vocês lutam, se ganham, falam, não, Quenos deu para nós isso. Aquela malandragem, né, Natália? Segunda consideração. E aí, Jefité faz com que eles pensem um pouquinho. Você pensa que é melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Você está pensando que é melhor que eles? Balaque foi inteligente. Não lutou contra Israel, porque sabia que ia perder. Sabia que tinha Deus por trás e não ganharia. O que Balaque fez? Ele contratou um adivinho, um feiticeiro, que tinha habilidade de lançar maldições, para amaldiçoar a nação de Israel. O que aconteceu? Ele não quis. A mula divertiu ele. Então, aí, o Balaão, né, mandou... Balaão, né, mandou Balaque fazer uma mutretagem de seduzir a nação de Israel para que os filhos cometessem pecado. Era a única forma de ter vitória sobre a nação de Israel, era influenciar Israel para que se tornassem frágeis, pecassem e se tornassem frágeis, porque nenhuma maldição pegaria. Deus tem essa proteção, nada iria acontecer. E aí, Jefité está levantando. Você pensa que é melhor que Balaque? Balaque, pelo menos, foi inteligente. Você não tem, Balaque era poderoso, mas não entrou em guerra. E aí ele fala, será que alguma vez ele entrou em conflito com Israel, lutou contra ele? Não. Porque ele sabia. Mesmo que ele desejasse ter a terra da Palestina para ele, o cara era ajuizado. Porque ele sabia quem Deus era. Ele tentou contratar um feiticeiro, mas não deu certo. Versículo 26. Outro argumento de Jefté. Enquanto Israel morou durante 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que ficam às margens de Arnon, por que vocês, amonitas, não os recuperaram nesse tempo? Por que vocês, depois de 300 anos, agora vocês vêm reclamar? Depois de 300 anos, vocês vêm atrás, vêm reclamar, se a terra não era nem de vocês? Mais um argumento. Quanto mais tempo você está numa terra, a terra se torna sua, propriedade sua. Se tivesse um problema, vocês tinham que ter reclamado naquela época. Agora vocês têm que reclamar? Quer dizer, não está batendo bem da cabeça aí. E aí, para finalizar, Jefté lança um desafio. Portanto, não sou eu quem pecou contra você. Isso que vocês estão fazendo é pecado, é algo contra Deus. Porém, você faz mal em lutar contra mim, contra Israel. Isso é loucura. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Que ele apelou. Que o Senhor, então, decida. Vocês querem ir para a guerra? Então, o Senhor vai decidir se eu estou pecando ou você está pecando. Isto é, se Israel está pecando ou se vocês estão cometendo loucura. Vários argumentos sábios que os amonitas deveriam refletir. Mas termina o texto com uma coisa muito triste. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe havia mandado. Um texto histórico, mostrando alguém que foi renegado, alguém que é chamado de um cara lá abandonado, vivendo na fronteira, de repente aqueles que fizeram mal vão lá, trazem de volta. Em vez de já sair para a briga, já sair para a violência, ele tenta ser diplomata, ele tenta e usa... Primeiro ele pergunta, por que vocês estão aqui? Depois levanta argumentos, argumenta segundo a história, e não coloca, apesar de ele falar, por que vocês estão contra mim, é a ideia de contra Israel. Mas ele coloca Deus em primeiro lugar.
O problema é Deus. E que Deus julgue. Um cara chucro. Um cara que podia aqui desprezar, chutar o balde. Não vou fazer isso. Mas ele toma ciência, ele quer saber certinho. Não sei se ele aceitou o convite porque aquilo brilhou aos olhos. Os anciões chegaram, você será chefe por nós. Aí não sei se foi um interesse, autoridade. Imagina agora Jefité sendo o chefe da nação de Israel. Como será que os irmãos olhavam para ele agora? Então não sei se foi isso que atraiu Jefité, mas ele usa de uma certa sabedoria, uma certa esperteza, conhecendo a história, podendo argumentar. É interessante que Pedro ele fala assim, estejam sempre preparados para quando pedirem a razão da vossa fé. Jefité não somente olhou como a história, o que passou, o que aconteceu no passado, como narrativas inventadas pelo povo de Israel. Mas ele falava como se Deus existe, recompensa, tem um plano, tem uma proposta, tem propósito e realiza os seus desejos, sua vontade, os seus decretos. Então, por isso que Jefité talvez é colocado, né, como alguém que está na lista de exemplos de pessoas que tiveram fé, independente das amarguras, dos problemas, mas agora ele pôde ser usado como uma pessoa chucra, mas capacitada por Deus. É interessante que na continuação do texto, da história de Jefité, a partir desse momento que ele falou que o Senhor julgue, o Senhor é juiz, que o Senhor julgue, e Amon rejeitou, que a ideia, depois disso, o texto vai falar que o Espírito Santo se apossou de Jefité. Um cara que tinha tantas razões para ficar remoendo, acusando, tanto o seu povo, ou partindo já para a guerra desesperada, sem nenhum freio. Ele sabia que Deus negocia com o ser humano. Ele sabia que Deus sempre arrazoa, isto é, busca sempre arrazoar antes de fazer qualquer coisa. E ele agiu aqui pensando em Deus. Só que chegou um ponto que não tinha mais opção. Os amonitas rejeitaram e eles partiram para o ataque. O que a gente viu hoje, né? O proscrito, então esse rejeitado, esse homem renegado e negociador. Então, a habilidade que ele tinha de negociar. Então, Jefté é convidado para ser o libertador em meio à ignorância espiritual da nação de Israel. Ele não conseguiu mudar de uma hora para outra para Israel se tornar forte espiritualmente, mas ele vai e usa a história de Deus para evitar uma guerra e defender os planos, a pessoa e o propósito de Deus. Aqui, só para terminarmos, para a gente refletir, Jefté considerou, isto é, colocou na balança, ele refletiu e ele argumentou sobre Deus usando a história. Na história ele vai encontrar relatos de quem é a pessoa de Deus, quais são as promessas de Deus que ele fez para Abraão, que ele fez para as outras nações. As outras nações seriam abençoadas se abençoarem os descendentes de Abraão, mas as nações querem lutar contra os planos de Deus. O homem incrédulo quer destruir aquilo que está ligado a Deus. Jefté considerou o plano de Deus, um plano eterno, de fazer uma nação diferente, que fosse um imã para atrair as outras nações, tirar as outras nações, o homem incrédulo, da sua idolatria, dos seus desejos carnais. E Jefté considerou o poder de Deus. Que Deus julgue. Ele colocou a sua mão no fogo, mas sabendo que Deus tinha poder. Por isso ele é considerado um herói da fé. O herói da fé, em primeiro lugar, ele considera aquilo que Deus escreveu, aquilo que Deus estabeleceu. Ele vai lutar, ele vai enfrentar todas as batalhas, ele vai tentar ser o mais pacífico, de acordo com a palavra de Deus. Se as pessoas não quiserem, ele sabe que Deus é poderoso para dar qualquer vitória.
E ele vai sempre se direcionar de acordo com as promessas de Deus. Se Deus deu a promessa daquela terra ser do povo, então ele não está preocupado em guerrear, mostrar força. Que o Senhor julgue, que o Senhor dê. Então pode ser que até a gente perca uma batalha agora, mas o Senhor vai dar esse julgamento. Se o Senhor quiser, tudo é de Deus. É interessante que Pedro ele fala, né, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Algumas vezes a gente tem desejo assim, de usar Deus para ganhar uma batalha, para ganhar essas pessoas. A gente deve lançar para Ele. Se Deus quiser e se for do agrado dEle, a gente sabe que os planos e promessas de Deus são reais e vão acontecer, independente se a gente tiver pequenas ou derrotas temporárias. A gente está estudando o livro de Hebreus, no capítulo 11, depois de citar os personagens até o rei Davi e Samuel, ali tem uma lista de 10 vitórias triunfantes, mostrando a fé valorosa. Pessoas fecharam a boca de leões, pessoas que, sabe, venceram reinos, batalhas enormes, coisas assim que a gente fica envergonhado. Puxa, Senhor, eu reivindico isso para a minha vida. Eu declaro na minha vida vitória. Mas logo após, tem 10 evidências de fé. A primeira, a fé prazerosa, valorosa, e depois a fé dolorosa, mostrando que alguns foram cerrados ao meio. Alguns tiveram a vida rasgada, o corpo rasgado, sofreram, foram perseguidos, andaram ambulantes, jogados para fora, sendo rejeitados pelo mundo. E aí termina o versículo 38, 39 de Hebreus capítulo 11, falando que os quais o mundo não era digno. Quer dizer, eles não eram dignos desse mundo. Então, Jefité, ele não busca essa batalha para ele. Que o Senhor julgue entre nós. E o Jefité está quase dizendo, olha, eu só estou refletindo na história, só estou levantando a questão argumentativa, filosófica, jurídica. Se é uma terra que é sua, vocês tiveram 300 anos, por que vocês não reclamaram? Mas no final, Jefité fala, que o Senhor julgue. Se o Senhor quiser dar essa terra para vocês, Ele vai dar. Agora, se nós estamos defendendo, se achamos lícito isso, então, se você quer guerrear, não quer parar com essa guerra, então a gente vai guerrear. O Senhor que julgue. Então, Jefité jogou para Deus. E ele vai ter essa batalha. Mas a idolatria estava o pensamento idólatra estava tão cravado na nação de Israel, que domingo que vem a gente vai ver uma coisa que Jefité fez, que ele vai querer voltar atrás, mas ele vai manter a palavra. Negócio assim assustador. Porque apesar de Jefité mostrar essas considerações, ainda a ideia mesmo de idolatria, de como a gente se relaciona, a nação de Israel encarava Deus como se fosse um ídolo, tentando barganhar com Deus. E Jefité vai cair nessa armadilha. Apesar de agir dessa forma, ele vai pagar um preço muito caro. Ele vai agir de uma forma muito legal, mas ele vai aprender que Deus não é um ídolo. Nós não devemos fazer barganha com Deus. Mesmo por mais nobre, por mais elevadas que sejam, por mais interesse que sejam, Deus quer restaurar a nossa vida. Que a gente entenda que Ele não é um ídolo onde se barganha, onde a gente pode pagar alguma coisa. Nosso relacionamento